é salva, eu tenho minhas dúvidas, porque pelo fruto conhecemos a árvore, está na Bíblia, você conhece, dá para você deduzir, concluir que o coração, a boca fala do que o coração está cheio, diz a Bíblia. Então dá para você entender mais ou menos a quem aquele rapaz serve. Não é a Deus, é ao time de futebol dele. Ele mata e morre. Ele está preocupado com se a vinda de Jesus para ele é menos importante do que o dia do jogo do time dele. Esse rapaz verdadeiramente falta muito para aprender o que é o evangelho simples do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele colocou na frente de tudo e até de Jesus o time de futebol. E tem muitos assim? Tem. Tem muita gente assim, ó, que adora futebol. E se você falar alguma coisa, rapaz, é capaz de sair no tapa dentro da igreja. Eu acho que cada um, né, fique com suas experiências com Deus. Para mim, futebol e nada é a mesma coisa. O único time que eu torço é o do Senhor Jesus. Aquele que morreu na cruz do Calvário. Não tenho prioridade em nada. Eu procuro não ter, porque tudo vicia. Rede social vicia, jogo de futebol vicia, tudo vicia. E se você viciar em alguma coisa, aquilo se torna um pecado. E visto que é pecado, você pode comprometer a sua salvação. Mas cabe ao pastor pregar a palavra, ensinar. Se alguém vai aceitar, problema, né? Nós não somos o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou apenas ensinando. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas alguns nascem sem interesse sexual e devem usar isso para se dedicar mais a Deus e a sua obra. Então o interesse sexual, por isso que eu estava falando que nem todo mundo gosta de futebol e nem todo mundo gosta de sexo. Porque parece que a prioridade na vida de um crente ou na vida do ser humano é sexo. Não, tem gente que nasce sem esse interesse. Sem interesse disso daí. Sem interesse nenhum de sexo. Isso está na Bíblia. Então, a gente analisando os dias atuais, mundo, carne, pecado, igreja, sociedade, povo brasileiro, o povo do mundo inteiro, a gente vê nas propagandas, nos filmes, nos comerciais, nas novelas, uma apologia, uma política muito forte. Sexo, sexo, sexo. Como se fosse isso a prioridade da vida. A prioridade da vida não é isso. Isso faz parte de algo que traz satisfação e nada mais. Como tomar um banho de piscina, tomar um banho de praia, sair de férias. Sexo é mais um. Mas a Bíblia diz que tem gente, tem alguns, que nasce sem interesse sexual. E deve usar isso, palavra do Senhor Jesus. Já que você não tem interesse sexual, você deve usar isso para se dedicar mais a Deus e na obra.
Porque o crente solteiro, quando ele não é casado, quando ele não é noivo, e quando ele não tem namorada, e quando a moça e o rapaz se torna, adota o celibato, ou se torna um eunuco, e se dedica na obra de Deus, ele rende, olha, milhões de vezes mais. Porque o cara que namora, ele perde muito tempo direcionado, se dedicando para a namorada, e vice-versa. O casado se dedica para a família, e o noivo também. Quando você vê essa dedicação de um para com o outro, que tem que haver, claro, você vê que a obra de Deus, ela perde por isso. Perde e perde muito. Perde muito. Então, o que é que o Senhor Jesus está dizendo? Que se você já nasceu sem interesse sexual, use isso para se dedicar mais a Deus e à sua obra. Isso era o Senhor Jesus falando sobre os eunucos. Vamos aqui ler Mateus, capítulo de número 19, versículo 12. Mateus 19 e 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Jesus está dizendo, o celibatário, o celibato para a obra de Deus, ele é excelente. É excelente. O que pode prejudicar a obra de Deus é aquela pessoa que tem um desejo sexual desenfreado. Porque aí ou ele cai em adultério ou cai em fornicação. Mas o Senhor Jesus diz em Mateus, capítulo 19, versículo 12, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. O cara já nasce eunuco, sem desejo nenhum sexual. Há eunucos que foram castrados pelos homens. Antigamente, para trabalhar no palácio do rei, cuidando do seu harém, das suas concubinas, os homens, para ter aquele emprego, para trabalhar ali, eles eram castrados. E a partir dali se tornava eunuco e ia trabalhar no palácio do rei, cuidando das concubinas, do seu harém. Já há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. O apóstolo São Paulo é o maior exemplo de eunuco que se castrou a si mesmo por amor ao reino dos céus. E Jesus diz: quem pode receber isso, que eu receba. Só que tem uma nota que é bom deixar bem claro aqui: os eunucos que se castraram a si mesmos são aqueles que voluntariamente se abstêm do casamento. Entenda isso. O cara se abstém do casamento, ele castrou-se a si mesmo. Jesus aqui não aprovou a autoemasculação. Jesus aqui não está fazendo apologia, nem está aprovando a autocastração. Então, o que nós entendemos pela palavra de Deus é que a pessoa que se torna eunuco por amor ao reino de Deus, ela faz bem. Foi Jesus que falou isso.
Não há problema nenhum. Deus abençoe a nossa irmã Ivanda, que está aqui conosco. Pai do Senhor, boa noite, saúde para você e toda a sua família. Deus abençoe a nossa irmã Cirnei, amiga nossa de muitos anos. Saúde para você, Cirnei. Pai do Senhor, boa noite, saúde para você e toda a sua família. Seja bem-vinda. Então, a palavra de Deus está... Porque hoje em dia, se você falar assim, fulano não casou, se for um homem, aí o povo já pensa, não, fulano é gay. Existe essa interpretação muito errada, né? O cara não é obrigado a casar. Homem nenhum é obrigado a casar. Nenhum. Ele pode se tornar, adotar o celibato na vida dele e se tornar um servo de Deus e adotar o celibato e não casar e nunca casar e se dedicar à obra de Deus. Se você ler a biografia de, acho que é Emílio Conde, leia a biografia de Emílio Conde, um grande homem de Deus que trabalhou na Assembleia de Deus dos anos passados, fez uma grande obra, deixou um grande legado para todos nós, escritor, pregador, ensinador, palestrante, homem de Deus, Emílio Conde, nunca casou. Então, quando você adota o celibato, você não pode estar julgando ninguém, chamando de homossexual. Ele adotou, ele quis ficar solteiro, como o apóstolo São Paulo, fazendo a obra de Deus e se dedicando 100% ao reino dos céus. Tanto pode acontecer isso com o homem, como também com a mulher. Então, o solteiro, a moça e o rapaz, quando está na igreja, congregando ali, né, convivendo ali no ambiente cristão, por algum tempo, antes do casamento, ou do namoro, ou do noivado, é bom que adote o celibato. Fica ali no celibato, não pratica fornicação, nenhuma prática sexual ilícita, tá? Fica ali honrando e valorizando a doutrina bíblica, a palavra de Deus. Não precisa fornicar, nem pecar, nem adulterar, nem nada disso. O importante é que lá para frente, surgindo um casamento, você pode ir ao altar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e por que não dizer o rapaz e a moça ir ali casar virgem no altar? Isso é algo lindo e maravilhoso que acontecia antigamente. Hoje é raríssimo isso acontecer, porque o pecado está desenfreado. E dentro das igrejas, muitos pastores já não doutrinam mais como antigamente, muitos pais de famílias, né, soltaram as rédeas e os filhos estão fazendo o que quer. Tudo isso serve de uma coisa para a igreja do Senhor Jesus Cristo: escândalo. Escândalo. Celibato incontinente. Permanecer solteiro, tornando-se profano, impuro e praticante do sexo. Em 1 aos Coríntios, capítulo de número 7, vamos ler aqui, 1 aos Coríntios 7, 2 e 4. Eu vou abrir a Bíblia aqui, se você quiser abrir aí também.
1 aos Coríntios 7, 2 e 4. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Nós estamos aqui estudando, né? Aí diz aqui, 1 aos Coríntios 7, 2 e 4. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O apóstolo São Paulo está aqui falando que por causa da prostituição, é bom que o jovem, ou a moça, ou o rapaz, case. Já que você não consegue ficar solteiro sem pecar, sem se abraçar, sem adulterar, sem fornicar, case. Porque o casamento, ele destrói a prostituição. Você está ali com a sua esposa, com o seu marido, casado perante a lei. Vale ressaltar aqui que eu falei na live passada e vou ressaltar nessa live de hoje. Pessoa casar só no cartório, bênção de Deus, só no cartório. A pessoa casar só na igreja, sem registrar nada no cartório, está em adultério. Saiba disso. Tem gente que casa só na igreja. Pastor, eu casei só na igreja. E lá no cartório. A igreja não tem poder nenhum de te dar certidão de casamento. O pastor que faz isso, ele não tem a cachola boa. A cachola dele está fora do lugar. Você ir casar só na igreja, isso não existe. Aí eu vou receber as bênçãos só na igreja. A igreja não tem poder de te dar certidão de casamento legalizada perante a lei. Só quem te dá isso é o cartório. Como é que o crente tem que casar? Vai ao cartório, o secretário da igreja, pega o livro do cartório com autorização, claro, do povo do cartório lá, tudo agendado, tudo autorizado, traz para a igreja. Quando você casa na igreja, ali você assina o livro que veio do cartório. Então, quando casa só no cartório e não casa na igreja, tá tudo bem. Tá tudo dentro da lei. Quando casa só na igreja e não no cartório, tá fora da lei, tá em adultério. Mas quando casa na igreja e no cartório, tá tudo dentro da lei. Eu não sei como é que tem pastor que faz isso aí. Mas, né? Por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada um tem o seu próprio marido. Então não dá conta de ficar solteiro. Não precisa ficar se abraçando, né? Prostituindo, praticando qualquer ato sexual ilícito, fornicando. Então, case. E Paulo continua no versículo 3 dizendo: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Quando nós lemos 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3, Paulo está dizendo aqui que aos casados tem que haver sexo. É um mandamento. Pastor, o senhor está dizendo que fazer sexo é um mandamento. É isso aí que eu estou dizendo para você. Fazer sexo é um mandamento para quem é casado. Para quem é casado no cartório e tem a certidão de casamento, que é a nota fiscal da mulher ou a nota fiscal do homem. É um mandamento fazer sexo. Quando a mulher, não estou falando aqui no caso de seriedade, não. Deixa eu explicar a Bíblia certinho do jeito que ela está aqui, tá? Para você depois não colocar palavras na minha boca. Veja bem,
1 aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 3, diz o seguinte: o marido pague à mulher a devida benevolência. O que isso significa? O marido faça sexo com a sua esposa. Quando ele se nega a fazer sexo com a esposa, ele peca. Porque fazer sexo aqui é um mandamento. É um mandamento tanto para a mulher fazer sexo com o marido, como é um mandamento o marido fazer sexo com a mulher. Então, tem algumas mulheres, serve para você, mulher casada, e serve para você, homem casado. Quando você se nega ao cônjuge para não se deitar com ele ou com ela, você está pecando, biblicamente. Com toda seriedade, você está em pecado. Agora, toda regra tem exceções. A mulher está doente, a mulher está passando mal, a mulher ela não está bem. Então, você não vai fazer sexo com a sua esposa, né? Isso não é fazer amor, isso é um estupro. Da mesma maneira, o homem. Tem dia que a pessoa não está bem, não está legal. Agora, quando a mulher está bem e ela fica inventando desculpas esfarrapadas para não atender à sexualidade do seu marido, eu sinto muito te dizer, mas você está em pecado. 1 aos Coríntios 7, 3. Como também o homem, que fica inventando desculpas esfarrapadas para não atender a sua esposa, sua mulher, com quem ele é casado, casada, tá bom? Então, aprenda isso. Porque tem mulher, né? Que eu não quero me deitar com meu marido, eu invento uma desculpa para lá, uma desculpa para cá, e eu não quero isso, porque você está em pecado. É a Bíblia que está dizendo, não estou inventando nada, tá bom? 1 Coríntios 7 e 3. 7 e 3. Casou porque quis. Não quisesse sexo, estava solteiro aí, livre disso. Solteiro, solteira, adota o celibatário, né? O marido deve cumprir os seus deveres conjugais. Isso aqui está falando de sexo. 1 Coríntios 7:3, em outra versão, para você entender melhor. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher. E da mesma forma a mulher para com seu marido. Deveres conjugais. Ou a devida benevolência é sexo. Então veja que coisa interessante. Quando a pessoa é solteiro, Deus proíbe biblicamente ele fazer sexo. Quando a pessoa é casado, há o mandamento para que o sexo aconteça. Tanto com o marido, tanto com a mulher. Ele manda os dois. Quarto, versículo 1 Coríntios 7:4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ele está dizendo em outras palavras, a mulher não pode se negar o seu corpo. Porque se ela negar o corpo não é dela, é do marido dela. Está na lei, está na certidão do casamento, está perante a lei lá do cartório, do juiz de paz que fez o teu casamento. E que lá na igreja o pastor colocou as bênçãos do Senhor Jesus sobre a tua vida e te abençoou como marido e mulher até que a morte separe. Então o que é que está dizendo? 1 Coríntios 7:4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ou seja, o corpo da mulher casada não é dela mais, e sim é do marido. Mas tendo o marido, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo,
mas tem-no a mulher. Então, Paulo diz no versículo 4 que nem o marido, nem a mulher, nenhum dos dois manda no seu corpo, porque o seu corpo agora não pertence a si mesmo, pertence ao cônjuge. Paulo, em outras palavras, está dizendo aqui: você que é casado, faça sexo. Você que é mulher casada e nega o sexo ao seu marido, você está em pecado. Você que é um homem casado e nega sexo à sua mulher, você está em pecado. Não estou falando só do sexo de procriação, estou falando do sexo que também é recreação. Então, casou, o corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da mulher. É assim que diz a Bíblia Sagrada, sem nenhuma sombra de dúvida. Essa palavrinha aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 4, a mulher não tem poder. Em outra versão, no original, está dizendo, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Esse não tem poder significa, sabe o quê? Sexo. Então veja que ser casado é uma responsabilidade muito grande. E tem muitos casamentos que afundam porque a mulher se nega ao marido. Ela gosta de negar. Eu estou cansada, não quero mais, eu não suporto. E para que você casou? A partir do momento, minha irmã, que você casou, o corpo mais não te pertence. É do teu marido. Devia ter ficado solteira, né? E tem marido que às vezes não quer fazer sexo com a sua mulher, que é casado. Para que você casou também, rapaz? Tinha ficado solteiro. Era bem melhor do que ficar aí negando a devida benevolência para o seu cônjuge. É a Bíblia que diz isso. Fazer sexo é um mandamento. Está na Bíblia. Apóstolo São Paulo. Tá bom? Então, casamento feliz, felicidade não quer dizer ausência de problema. Todo mundo tem problema. O meu casamento não é feliz porque tem conta para pagar, porque eu não compro roupa nova todos os dias, porque eu não compro sapato, porque surge uma coisa, surge outra. Felicidade não quer dizer ausência de problema, não. Essas coisas de comprar roupa, comprar isso, comprar aquilo, isso não quer isso. Isso não é felicidade. A felicidade do casamento não é isso. A felicidade do casamento é ter alguém do seu lado, é ter um amigo, ter uma amiga, ter um companheiro, ter uma companheira, compartilhar, sorrir juntos, brincar juntos, cinema juntos, lutar juntos, guerrear juntos, caminhar juntos, criar uma família juntos, projetar juntos, sonhar juntos, viver juntos, se amarem, se respeitarem, se valorizarem. Isso é a felicidade do casamento. Tem pessoas que pensam que felicidade de casamento é comprar, comprar, comprar. Isso é uma felicidade momentânea, passageira, efêmera. Você compra, dá aquela sensação de bem-estar, depois chega em casa, bota a sacola, pronto, passou tudo. Bate arrependimento, porque vem a conta do cartão de crédito no mês que vem. Então isso não é a felicidade do casamento. Tem pessoas que pensam nisso, uma bobagem isso. Duas pessoas que têm Cristo como Senhor do casamento
pode desfrutar de um casamento feliz. Casamento infeliz quando Cristo não é o centro do casamento. A tendência é a infelicidade conjugal. Então coloque Jesus como centro do seu casamento. E quando Jesus está no centro do casamento, não tem brigas, não tem concorrência dentro de casa, não tem disputa, não tem confusão, né? Não tem piadas indiretas, não tem nada disso, porque quando Jesus está no centro do casamento, a gente ama o cônjuge e respeita. O que mais destrói casamento é língua dentro de casa. Quando a gente adota o silêncio, tudo se resolve. Tudo entra em stand-by. Aquela paz. O silêncio é a coisa tão maravilhosa que a panela de pressão, você está igual uma panela de pressão querendo explodir. Você fica em silêncio, aquela pressão sai, abre-se a panela, não tem mais pressão nenhuma, o perigo passou, a pressão foi embora e depois tudo se normaliza, com beijos, abraços e carícias. Estou falando para quem é casado e tem a nota fiscal, que é a certidão de casamento. Por que eu friso muito isso? Porque casamento, para mim, oficializado pela Bíblia Sagrada, tem que ter a certidão de casamento. Aí eu vou juntar e morar junto. Desculpa, mas perante a Bíblia você está em adultério. Oficialize, vai no cartório, marca um dia, case. Pastor, casar é caro. Não, não precisa fazer festa. Isso é bobagem. Tem gente que faz, tem outros que não faz. Tem outros que têm condição, tem outros que não têm. Isso é tudo bobagem. Vai no cartório, oficializa, pega a nota fiscal do maridão, e o maridão pega a nota fiscal da gata dele, e estão casados e felizes para sempre. Tá bom? A felicidade do casamento é ficar em silêncio dentro de casa. Porque se começar a falar, blá, 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 tudo vai de água abaixo. Você está com a cabeça quente, igual uma panela de pressão, começa a falar, o outro estava com a cabeça fria, começa também a pegar ar, daqui a pouco está dentro de casa 2 panelas de pressão. E que a válvula já está com defeito, a válvula é a boca. Panela de pressão, válvula com defeito. A tendência é o quê? Explodir, meu irmão. Explode a panela de pressão marido, explode a panela de pressão mulher, e daqui a pouco tem 3 caminhos: cemitério, hospital e delegacia. Quando não tem esses 3, segue-se para o caminho do divórcio. Então, qual é o segredo de um casamento feliz? É fechar a boca. Porque não tem ninguém perfeito. Todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo. Nós somos seres humanos. Você está casado com um ser humano. Você não está casado com um arcanjo, com um querubim, com um serafim, com um anjo, com uma anja. Está casado com um ser humano. Que dia que está bem, tem dia que não está. Tem dia que está sorrindo, tem dia que está querendo morder um de dente. Tem dia que está alegre, tem dia que está querendo beber o teu sangue, arrancar a tua orelha, te esculhambar,
te maltratar, com raiva, odiando. Tem dia que está assim. Isso não tem explicação. Às vezes é os hormônios, às vezes é a TPM, às vezes é a andropausa, às vezes é a menopausa, às vezes é o dia, é o clima. Então você está casado ou casada com um ser humano. A partir do momento que isso entrar na cachola, aí eu estou casado com um ser humano que tem tantos defeitos como eu. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender, eu tenho que perdoar, eu tenho que me calar, eu tenho que tentar equilibrar a situação, eu tenho que dar. Aí pronto, aí casamento vai se tornar uma bênção. Mas enquanto você tiver com essa cabecinha oca, querendo a perfeição da perfeição, ao meu cônjuge é a perfeição da perfeição, então virou arcanjo. Não é mais humano. Deus vai tomar para si. Vai arrebatar de corpo e alma, como arrebatou Elias e Enoque. Isso não existe. A felicidade do casamento é ter Cristo no centro do casamento. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar e nos guardar e nos proteger. Eu gosto muito de falar de casamento e gosto muito de ensinar sobre casamento para ajudar as pessoas. Ajudar. É bom ajudar. É bom ajudar as pessoas para elas não cometerem erros, né? Erros no casamento, se você não tiver cuidado, você vai afundar. O casamento, quando ele adoece, vem primeiro a agressão verbal. E é aí, meu irmão, minha irmã, aonde vem as agressões físicas. Casamento doente como sinal de doença, agressão verbal. Depois vem a agressão física. E aí a coisa fica descontrolada. E se tiver um bebezinho, filhos nesse casamento, eles vão sofrer muito. E quando estiverem na idade adulta, irão lembrar de alguns flashes. O psicológico dessas crianças irão ficar marcado para o resto da vida. E talvez algum deles nem queiram casar. Eu não quero casar. Porque eu vi muito meu pai e minha mãe brigarem, se estapearem. E aquilo toda a vida me deixou acabado. Muitos filhos perdem o prazer de casar, perdem o prazer de viver, perdem o prazer da vida por causa de pai e mãe imaturos se estapeando dentro de casa, com um casamento doente, na agressão verbal,
e na agressão física. A Bíblia, ela ampara o divórcio. Já preguei isso aqui 1 bilhão de vezes. Em caso de adultério, de abandono e também de violência, né? Está na Bíblia. Eu, como pastor de igreja, eu já preguei muito em seminário de casais. Muitos. Já ministrei muito em seminário de casais. E vou continuar ministrando aqui nas lives, dia de sábado, porque a minha intenção é ajudar vidas. Então eu queria pedir para você, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, pega essa live aí no Facebook e mande para quem está com o casamento destruído. Mande para as pessoas que estão com o casamento destruídos, pessoas que estão à beira do divórcio, pessoas que estão brigando, com crises e com outros problemas no casamento. Casamento é coisa séria. E às vezes é uma bobagem que está acontecendo naquele casamento. Às vezes é uma bobagem. Mas aí não tem ninguém para orientar, não tem um pastor para orientar, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para falar. Que só basta dizer para a mulher e para o homem o que está acontecendo. Ah, está acontecendo isso, isso e isso. Então o problema está aqui. Vamos cortar isso daqui, acabar com isso aqui e está resolvido. O número de divórcio cada dia mais aumenta. E por conta do número de divórcio, a prostituição triplica. E o tanto de criancinhas que chora quando vai dormir, querendo o papai e a mamãe. E o tanto de crianças que quando vê o pai em uma praça, em um parque, aguardando a chegada da mãe com o filho, que ele olha de longe, vê o papai, abraça, e na cabecinha dele, aquela cabecinha inocente, ingênua, infantil, ele fala para o papai e para a mamãe: por que vocês não ficam juntos de novo? Papai, vai para casa, papai. Papai, vai para casa, papai. Eu quero você lá em casa com a mamãe, papai. Para muitas pessoas isso é algo infantil, de criança, coisa boba. É. Para você, para aquela criança, aquelas cicatrizes nunca mais sai da mente dele. Então isso é uma coisa muito triste. Antes de você separar, antes de você divorciar, pensa num bebezinho. Teu filho, tua filha vai sofrer muito, vai sofrer muito. A figura da mãe é muito importante, mas a figura do pai é importante também. Uma criança que se cria sem pai é complicado demais. Os resultados, a maioria deles é catastrófico. E muitas crianças se criam sem mãe. O bom mesmo é a criança se criar com os dois, com o papai e com a mamãe.
Mas os dois cabeça oca, teimoso igual uma mula, não faz como diz a palavra de Deus. Teimoso igual uma mula. Nenhum nem outro quer se arrepender, nenhum nem outro quer pedir perdão, nenhum nem outro quer voltar atrás, nenhum nem outro quer fazer o certo, nenhum nem outro dá o braço a torcer e por conta disso paga para ver. E vê mesmo. A desgraça do casamento chega e bate na porta com força. E aí tudo se acaba. De filhos a bens materiais, tudo desmorona. Começa todos os dois da estaca zero. E às vezes, nunca mais, aquele homem arruma uma esposa que preste. Acabar seus dias de vida dentro de um prostíbulo. E aquela mulher nunca mais arruma um marido para casar. São raras as que arrumam. A maioria delas sai namorando com um homem, transando, namorando com outro, transando, namorando com outro, transando, namorando com outro, transando. Virou uma prostituta, uma garota de programa. E a criança no meio dessa tempestade, a criança envolvida em meio a essa toda desgraça acontecendo, é um sobrevivente. Não faça isso com seus filhos. Não faça isso com a sua semente. Elas não merecem isso. Filhos precisa do papai e da mamãe. Então não faça isso. Por mais que o casamento seja sofrido, por mais que haja dores, por mais que haja problemas, por mais que haja dificuldades, por mais que haja sacrifício, não separe. Viu, mulher de Deus? Não separe. Viu, homem de Deus? Não separe. Fica junto. Tudo vai se resolver. Tudo vai ficar no devido lugar. Tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Pense nos seus filhos. Pense nos pequeninos. Pense. De 100 mulheres que separam, 3, 4 casam e se dá bem. O restante fica aventurando. Umas adotam o celibatário, não quer mais saber de casamento, morre só. Outras caem no meio da prostituição, colocando a vida na sorte, desejando que um dia encontre um homem que preste. Os homens, a maioria deles não querem casar mais. Fica se encontrando com umas e outras, mergulhado na prostituição. Se desenganou pro resto da vida de casamento. Outros não querem mais casar. Entra em depressão, adota o celibato. Muitos cometem suicídio, muitos tornam-se alcoólatras, drogados. É uma desgraça. Então não separe, mesmo que o sangue dê na canela. Não separa. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Fica firme. Uma hora tudo se acerta. Tudo vai dar certo.
O importante é a família ficar junto. O papai ali dentro de casa, a mamãe e os filhos ao redor da mesa, gritando, fazendo barulho e a casa cheia de alegria. Eu sou contra o divórcio. Eu sou contra separar. Eu sou contra essas coisas que destrói e acaba com a família cristã. Irmã Tânia Fernandes, Pai do Senhor, boa noite. Saúde para a senhora e toda a sua família. Nós queremos agradecer por essa live maravilhosa. Vanilde, Mãe Wanda, Francine, Missionária Áquila, todos que estão aí. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho e pelo amor.